Em algum momento da sua vida você parou para pensar que a fé que você possui, ela pode não ser sua e na realidade ela está sendo manipulada? Certo é que nós vivemos hoje dentro de um ciclo vicioso, aonde infelizmente muitas informações ou textos da palavra de Deus, eles estão sendo tratados totalmente fora do seu contexto. Diante desse cenário, convido vocês, então, neste momento, a ingressarmos no nosso segundo episódio da nossa série relacionada ao ciclo da doutrina. Eu sou o pastor Wellington de Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Dentro da nossa série, temos tratado assuntos com vocês com relação à perspectiva da geração ou da última geração, na certeza de que a nossa geração, ela pode ser a geração que verá a vinda do Senhor, ou mesmo estarmos diante de uma geração que já poderá presenciar tal fato. Esse ciclo vicioso ao qual nós nos reportamos a vocês, de ensinamentos, tem levado muitas pessoas a distorcer o versículo bíblico, a distorcer a palavra de Deus, trazer versículos totalmente divorciados do seu contexto e, com isso, manipulado a mente de muitas pessoas. Então, você, enquanto ouvinte, ou eu, enquanto ouvinte, estamos diante de informações que acreditamos que ali está trazendo uma base doutrinária para as nossas vidas e estamos estabelecendo a nossa fé. Mas, na realidade, devido à manipulação de informações pelas quais nós estamos passando, então, com certeza, a fé que está sendo gerada não é a fé que nós acreditarmos ser. E como é que nós poderemos, então, nos livrarmos desta prisão? Existe um caminho, e esse caminho é a palavra da verdade, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Somente através da palavra nós seremos capazes de desmascarar todas as manipulações existentes e, com isso, nós poderemos, então, desfrutar de uma fé autêntica e verdadeira em nossas vidas. E aí eu quero chamar a sua atenção neste momento para o que nós colocamos então como esse ciclo da doutrina. E aí nós chamamos de ciclo da doutrina numa perspectiva sob medida. Ou seja, eu estou criando uma doutrina sob medida para que ela possa te atender. Enquanto na realidade a verdadeira doutrina ela vem para nos confrontar. Mas o que está acontecendo então dentro da nossa geração? O primeiro ponto é o divórcio com relação à questão do contexto. Sempre que você vai fazer uma interpretação bíblica ou um estudo teológico, é importante você observar que existem vários contextos que precisam ser levados em consideração. Seja um contexto literário, um contexto remoto ou imediato, seja um contexto gramatical ou um contexto geográfico. E diante desse cenário, hoje nós estamos simplesmente trazendo um extrato de um versículo, um extrato de um texto, e aí sob qual perspectiva dentro da nossa era? Cristo me revelou, Deus me revelou. E o que mais ouvimos hoje é essa cultura em nossas igrejas de pessoas que falam assim, Deus me revelou. E aí passamos a ouvir mensagens que estão divorciadas do texto. O próprio Paulo, ele chega a afirmar aos seus ouvintes que se em algum momento alguém trouxesse um evangelho diferente daquilo que havia sido pregado, com certeza ele deveria ser amaldiçoado. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, verso de número 20, ele vai fazer a seguinte declaração: nenhuma profecia das Sagradas Escrituras ela é de particular interpretação, mas homens que foram inspirados por Deus, eles trouxeram para nós a informação correta para que nós não pudéssemos desviar. Observe que o texto diz que nenhuma escritura da profecia ela é de particular interpretação. Logo, eu não posso tratar o texto da palavra de Deus como se fosse algo simplesmente o Deus me revelou e isso não casa com o texto. O segundo momento que nós vemos é a manipulação das informações que nós estamos recebendo. Ou seja, são textos que estão sendo textos distorcidos. Quando a gente pega um versículo da Sagrada Escritura e tira esse versículo do seu contexto original, ele perde o seu propósito original, com certeza nós corremos um sério risco de trazer uma informação
para aquele texto que ele não existia. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui dentro da nossa série. Estamos trabalhando com vocês as informações inerentes à geração que com certeza poderá já estar aí presente no momento em que o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Essa é a nossa geração. Por quê? Porque hoje o que mais se vê dentro das nossas igrejas são pessoas que estão trabalhando o texto, tirando ele do seu propósito original e trazendo o texto para simplesmente um propósito atual, esquecendo para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, qual era a sua finalidade. Mas por que isso acontece dentro da nossa geração e isso tem acontecido no meio do cristão? Justamente por quê? Porque são doutrinas que viralizam, são doutrinas que vêm para conveniência ou simplesmente pela questão da ignorância do público que está recebendo tal doutrina. É o ciclo, a doutrina sob medida, atender a minha necessidade. E aquela informação, ela então viraliza. Uma doutrina da maldição hereditária. E aí arranca milhares e milhares, milhões de seguidores. Por quê? Porque aquilo ali viraliza. Quando na realidade nós temos que entender que a palavra de Deus ela está sendo totalmente distorcida. 2 Pedro, capítulo de número 3, o verso de número 16, Pedro, na sua carta, ele vai dizer o seguinte: eu compreendo que existem textos que foram trazidos por Paulo, que na realidade são textos de difícil interpretação, são textos de difíceis colocação, que muitos indoutos e inconstantes, eles torcem para a sua própria perdição. Diante desse cenário, então, eu tenho que compreender que são pontos de difíceis interpretação, mas que as pessoas estão fazendo o quê? Torcendo esse texto para a sua própria perdição. Se eu cometo esse equívoco, se eu cometo esse erro, com certeza eu estou trazendo mal muito grande para a minha vida. Diante desse cenário que nós estamos aqui vivendo, eu e você precisamos entender o seguinte, que esse novo ciclo que está sendo tratado de doutrinas bíblicas, eles estão desconstruindo totalmente a verdade, estão manipulando totalmente a mente das pessoas. E a própria palavra de Deus já nos garantia, porque tudo que nós falamos aqui com vocês é com base bíblica. E a palavra de Deus, ela nos garantia que nos últimos tempos as pessoas iriam permitir que as suas mentes elas pudessem ser manipuladas de uma forma muito sutil. E o que o inimigo tem feito justamente é isso, de uma forma sutil, manipulado a mente das pessoas. Se você quer saber um pouquinho mais, eu quero convidar você a estar aí no nosso terceiro episódio. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho e, acima de tudo, compartilhe essa série com as pessoas que estão ao seu lado, pessoas do seu convívio. E se ainda mais você quiser se aprofundar dentro da interpretação bíblica, aqui abaixo na descrição nós temos aí um e-book que foi preparado totalmente para atender a sua necessidade. Que Deus abençoe a todos.